palavra de Deus, em Isaías, no capítulo 40, diz assim, eu vou ler alguns versículos e durante a ministração estaremos acompanhando, estaremos falando a respeito dos ensinamentos que Deus tem para as nossas vidas. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 1, diz assim: Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame. E eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Amém? O profeta Isaías, ele é tido como um dos profetas maiores e muito importantes que foi usado por Deus para trazer a mensagem de Deus para o seu povo. Se você analisa o livro do profeta Isaías, ele tem 66 capítulos. Ele é como se fosse uma Bíblia resumida dentro de apenas um livro só. Ele foi um dos profetas que mais profetizou acerca do Messias, acerca do advento, da vinda do Messias, o Salvador para Israel. Apesar deles não o aceitarem, eles ainda aguardam esse Messias. Mas Isaías é tido como o profeta messiânico. E aqui nesse capítulo, ele traz uma palavra de consolo para o povo de Deus. E ele profetiza muito antes do tempo do cativeiro que Israel haveria de passar, os 70 anos da Babilônia. Ele profetizou muito antes, muito tempo antes. E essa mensagem, ela é uma mensagem de consolo para aquele povo, por aquilo que eles haveriam de passar. Eu não estou dizendo que você vai passar por um tempo de cativeiro. Talvez muitos de nós já passamos por esse tempo de cativeiro. Alguns, quando foram cativos do pecado, cativos de vícios, a qual fazia você jogar a sua vida fora, deixar de, realizar o propósito de Deus, aquilo que o Senhor Deus ele tem para a minha vida, para a sua vida. Por causa da iniquidade você viveu um tempo de cativeiro. Mas eu creio que o Senhor, Ele livrou a sua vida, assim como Ele livrou o seu povo. Mas quem sabe alguém ainda tem passado por esse tempo de cativeiro, seja de um vício, seja de uma situação difícil, uma circunstância a qual você não vê uma saída, a qual você não vê uma solução para o seu problema. É para esse tempo que Deus traz essa palavra para você. E ele começa dizendo: consolai o povo. A palavra consolo, do original, ela traz como se fosse uma palavra ao coração do povo de Israel. É Deus trazendo uma palavra para o seu povo em um tempo de crise. Eu sei que nós estamos vivendo todos os dias um tempo de crise nas nossas vidas, devido a essa pandemia que tem feito com que a nossa liberdade ela não seja totalmente acessível. Nós louvamos a Deus que a partir desse fim de semana nós poderemos voltar aos nossos cultos presenciais,
com todos os protocolos de segurança, e você que está nos assistindo, está acompanhando essa mensagem, com certeza está desejoso por isso. Agora imagina aquele povo de Israel. Vamos transportar esse povo agora para o tempo da Babilônia. Talvez eles se lembrassem da palavra de Deus e das promessas que Deus havia feito para o seu povo. Porque como eu disse na minha oração, Deus ele não é homem para mentir. Ele cumpre a sua palavra, ele vela, ele é zeloso pela sua palavra. E a palavra que ele declara a respeito de mim, a respeito de você, ele vai cumprir. Tem cumprido muitas e muitas promessas na minha vida. E na vida do povo de Israel não foi diferente. Deus cumpriu as suas promessas. Mas o povo de Israel, ele era, vamos dizer assim, que era um povo complicado. Ele era um povo que facilmente se esquecia dos mandamentos de Deus. Por isso Deus os levou àquele momento de provação, de cativeiro, a qual eles ficaram 70 anos. Mas muito antes, como eu disse, Isaías já profetizava que Deus haveria de dar o livramento para o seu povo. E nós, como o título dessa mensagem diz, Deus é maior que as nossas circunstâncias. Aquilo que nós olhamos ao redor, aquilo que nós enxergamos, Deus está muito acima disso. E nós vamos ver a partir do momento que nós vamos discorrer essa palavra, nos versículos que falam a respeito da grandeza de Deus. Israel ele estava longe da sua pátria. Talvez era um povo sem esperança. Era um povo que não havia recursos. Havia um desejo no coração deles de retornar para a sua terra. Havia um desejo no coração de retornar para o lugar onde Deus havia estabelecido e tinha prometido para Abraão que o seu povo, que da semente de Abraão haveria de nascer uma grande nação. E Isaías profetiza para esse povo. O povo de Deus, escolhido por Deus. Mas esse povo, por alguns momentos na sua vida, eles se esqueciam dos mandamentos do Senhor. Daquilo que o Senhor havia deixado como mandamento, como orientação, para eles não cometerem nenhum tipo de pecado. Mas eles, infelizmente, eles caíam na idolatria. Eles esqueciam-se dos mandamentos do Senhor. E infelizmente, por causa disso, eles foram levados cativos. E nesse tempo de cativeiro, Deus disse que aquilo haveria de ter um final para eles. Eles não ficariam eternamente cativos, devido ao amor que Deus tinha e tem pelo seu povo. Para nós, a igreja de Deus, para nós gentios, que outrora não poderíamos nos achegar para adorar a Deus, Deus disse que Ele enviou o seu Filho amado. João, ele declarou isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existem verdades contidas nesse capítulo que nós trazemos para nós, porque o povo de Israel, eles não aceitavam aquilo. Quando o Messias ele se apresentou para o povo de Deus, eles achavam que ele viria esplendoroso em toda a sua glória, tirando a tirania que havia sobre eles, que era o governo romano. Mas não, ele veio trazendo uma mensagem totalmente diferente. Ele queria tratar das emoções daquele povo. Queria tratar da religiosidade daquele povo. E hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito disso. Imagina aquele povo de Israel, como eles se sentiriam longe da sua terra, longe da sua pátria,
longe do lugar a qual Deus havia estabelecido para eles adorarem a Deus, porque o templo havia sido destruído, a cidade estava em ruínas. E Deus ele traz, através de Isaías, essa mensagem, uma mensagem de consolo para o seu povo. Talvez essa mensagem que você está precisando nessa noite, uma mensagem de esperança, uma mensagem que faz você lembrar que você não está sozinho, que você não está jogado, que você não está abandonado, mas que há um Deus que está olhando para você. Os olhos dele estão sobre a sua vida. A tua situação, o teu problema, não está passando despercebido pelo Senhor. Ele está contemplando. E eu digo com certeza, se você continuar perseverante, a tua vitória, a solução desse problema chegará muito breve na sua vida. Assim como o tempo de cativeiro que Israel passou quando ele esteve na Babilônia, há um fim para o seu problema. E a solução para o seu problema é você confiar em Deus. Como aquele povo poderia ter esperança? Como aquele povo poderia se sentir seguro em uma terra estranha? Há um salmo que diz que eles não tinham nem desejo de cantar. Aqueles que eram seus opressores diziam para eles: olha, cante para nós uma canção lá de Sião. E eles diziam: nós não podemos cantar em terra estranha. Alguns historiadores dizem que eles penduravam as suas harpas nos salgueiros. Tamanha a aflição que eles estavam sentindo, porque eles estavam longe da sua terra. Eles estavam longe do lugar a qual Deus havia estabelecido para eles se firmarem como uma grande nação. E Isaías vem falar com esse povo. Quando as perspectivas são sombrias, são escuras, quando os nossos olhos estão olhando para só aquilo que é ruim ao nosso redor, nós temos que levantar os nossos olhos para o céu. Nós não podemos ficar olhando para as adversidades. Talvez aquele povo, no tempo que ele estava cativo, eles estavam olhando para aquilo que eles estavam enxergando. Talvez eles se esqueceram daquilo que Deus os havia prometido, o livramento que Deus havia prometido. Assim como Jeremias, ele disse que a palavra de Deus diz que ele foi levado, Deus disse para que ele fosse até a casa do oleiro, porque ali ele precisava dar algum ensinamento para ele a respeito do povo de Israel. E a palavra diz que quando ele desce à casa do oleiro, e ele vê o trabalho que aquele artista estava fazendo ali sobre as rodas, produzindo a sua obra, moldando aquele vaso. E quando ele está ali observando, ele vê que aquele vaso a qual aquele homem estava fazendo, ele se quebra. Não sei se por descuido daquele homem, mas ele continua observando. E ele diz assim: você está vendo o que aconteceu? Quando aquele vaso ele perde a sua forma, aquele oleiro novamente pega, volta aquele barro para a roda e começa a moldar de novo e faz aquele vaso, conforme ele quis fazer. Então o Espírito de Deus diz ao profeta Jeremias: assim também é o meu povo nas minhas mãos. O meu povo é da mesma forma. Eu estou moldando vocês. Jeremias ele é um dos profetas que ele profetizou antes e durante o tempo de cativeiro, a qual o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. Como eu disse, quando as nossas perspectivas são escuras, nós precisamos olhar para o nosso... Parar de olhar. Nós precisamos parar de olhar para o nosso plano terreno
e levantar os nossos olhos para os céus. O versículo 26 do capítulo 40 diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Os nossos olhos não podem estar fixos nas circunstâncias que estão nos cercando. Os nossos olhos não podem estar apenas a cada dia lembrando dos problemas que estão nos cercando. Mas os nossos olhos têm que estar em Deus. Porque quando nós olhamos para o alto, a palavra diz que é do alto que vem o nosso socorro. É do Senhor que vem o nosso socorro. Você já imaginou um Deus? Ou talvez a gente na nossa humanidade, porque a gente é tão pequeno, a nossa forma de pensar, os nossos pensamentos em relação aos pensamentos de Deus são muito pequenos. Os nossos caminhos são muito mais baixos do que os caminhos que Deus tem preparado para nós. E às vezes nós queremos trilhar por esses caminhos. Mas Deus está dizendo, através do seu profeta, que olhem para o alto, olhem para mim. Aquele que conhece o nome de cada estrela que você vê brilhar no céu. Você acha que ele não conhece o seu problema? Você acha que ele não conhece a sua situação difícil? Ele contempla. Ele te contempla, meu querido. Ele é o Deus que te vê. É um Deus que nesse momento está olhando para você. Se você elevar o teu pensamento a Ele nessa hora, elevar o teu coração a Deus nessa hora, você pode falar com Ele. Enquanto nós ministramos essa mensagem sobre a sua vida, você pode expressar em palavras aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que muitas vezes tem tirado a sua noite de sono, porque Ele é um Deus que tem pensamentos de paz a teu respeito. Ele não pensa mal a respeito de nós. Você acha que Ele gostaria ou gosta de ver o seu filho passar por um momento de provação, por um momento de aflição? Jamais. Mas por causa da consequência das atitudes do povo de Deus e muitas vezes das nossas atitudes pecaminosas, nós vamos ter um preço a pagar. Os nossos pecados cometidos, eles têm consequências. E quando você analisa, como eu disse, você olha para o povo de Israel, eles facilmente se esqueciam daquilo que Deus havia dito para eles não fazerem. Eles se envolviam em idolatria. Havia injustiça no meio deles. Havia imoralidade. E aqueles a quem Deus enviava para lhes anunciar a sua palavra, para trazer eles de volta para o caminho, para fazer eles se arrependerem daquilo que eles estavam cometendo, eles desprezavam. Deus, Ele é um Pai amoroso. Deus, Ele é um Pai que não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Jamais. Jamais Ele deseja o mal do seu filho. Como pode? Eu, como pai, tenho 3 filhos. Se o meu filho pedir um pão e eu lhe der uma serpente, a palavra de Deus diz a respeito disso. Se às vezes nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Deus, Ele jamais gostaria de ver o seu povo passando por aquela situação difícil. Mas por causa do pecado deles, das atitudes más daquele povo, eles foram levados ao cativeiro. Deus havia reprovado a adoração daquele povo. Aquele povo tinha colocava naquilo que eles tinham como símbolo de adoração, que era o templo que fora construído por Salomão. Eles veneravam aquele lugar.
Talvez eles venerassem mais aquele lugar do que o próprio Deus que havia de se manifestar naquele lugar. Em Jeremias, no capítulo 7, o profeta, a mando de Deus, ele se coloca na porta do templo e começa a trazer uma palavra de repreensão para o seu povo, dizendo para eles que eles precisavam endireitar as suas veredas, endireitar os seus caminhos, se eles desejassem continuar estabelecidos naquela terra. Porque eles entravam para o templo para adorar, eles entravam no templo para cultuar, mas o coração deles, as atitudes deles, não estavam de acordo com aquilo que Deus queria que eles estivessem. E ele diz, e vocês dizem, o templo do Senhor, o templo de Deus, mas de nada adianta isso, se vocês não aplanarem os vossos caminhos. E talvez nós, muitas vezes, estamos dessa maneira. Vestimos uma capa de religiosidade e achamos que por estar aqui no domingo de manhã, por participar dos momentos de oração, quando o pastor manda o link de oração, nós seremos, livres, ou até mesmo não passaremos por um momento de tribulação. Mas se nós estivermos fora daquilo que a palavra de Deus tem para cada um de nós, infelizmente, nós iremos sofrer as consequências dos nossos atos. Mas mesmo assim, Deus, ele disse para aquele povo que ele não os abandonaria. Como um pai que ama e disciplina o seu filho, Deus os disciplinou. Mas por amor àquele povo, ele disse que eles precisavam retornar. Aquele tempo de provação já havia terminado. A grande provação, há uma versão que diz o seu tempo da sua milícia. Aqui nós vimos, ele diz assim, você já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Quer dizer, já basta. Aquilo que vocês haveriam de pagar, já pagou. Agora é tempo de sair desse cativeiro, levanta a cabeça. É como se Deus estivesse assim, sacode a poeira, Há uma música mundana aí que diz assim, levanta, sacode a poeira, Talvez se basearam nisso, porque em alguns momentos Deus ele disse para o seu povo, levanta do pó, sacode o pó das suas vestes, se coloca em posição diante de mim. Era isso que Deus queria do seu povo, que o seu povo se posicionasse diante dele, como povo de Deus. Deus não havia castigado seu povo injustamente, pois ele é misericordioso. E aquilo que eles praticaram, infelizmente eles tiveram que pagar na mesma proporção. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus diz assim que nós não devemos pecar. Mas quando isso acontece, se houver arrependimento em nosso coração, se houver quebrantamento em nosso coração, Ele é poderoso, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 5, diz assim, Deus é luz e nele não há trevas. O versículo, se não me engano, os dois versículos posteriores a ele diz, aqueles que andam na luz são filhos de Deus, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Ande na luz, ande na palavra de Deus. Nós não podemos, de maneira alguma, dizer que nós não temos sido informados a respeito daquilo que Deus deseja para nós. Porque os recursos que nós temos hoje, eu estou falando aqui com você, talvez essa mensagem está sendo compartilhada por você, os nossos irmãos, e está chegando a outros lugares, está chegando a outros países. Seja um instrumento de Deus.
seja um instrumento de Deus para proclamar a sua palavra nesse tempo de crise, anunciando que Ele está perto de vir, anunciando que a volta do Senhor está muito próxima. E nós desejamos isso ansiosamente, quando declaramos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia! É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso sabermos que há um Deus, que Ele não nos pune eternamente. Enquanto ainda há tempo, existe uma porta aberta para aqueles que desejam se salvar. Para aqueles que creem no nome do Senhor, existe uma porta aberta ainda. E eu e você somos esses proclamadores do Evangelho do Senhor, das boas novas. Existem boas notícias para esse mundo, mas infelizmente é como se o entendimento deles estivesse cego, fosse vedado os seus olhos, os seus ouvidos estivessem tapados para eles não ouvirem a verdade. Mas eu quero incentivar você a não deixar de falar desse amor, a não deixar de falar. Isaías, aquilo que o Senhor entregou para ele seja bom, seja ruim, ele entregou para o povo de Deus. Ele não deixou o seu povo sem saber. E existem pessoas que precisam saber das boas novas do reino de Deus. 1 João capítulo 2, e o versículo 2 diz assim: que Ele, o Senhor Jesus, é a propiciação pelos pecados, não apenas pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. De todo mundo. Ele tornou o caminho, o acesso a Deus propício novamente. Aquilo que outrora nós não conseguiríamos alcançar, porque nós não éramos dignos. Deus, através do seu Filho, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tornou novamente propício ao homem. Porque a palavra lá em João não diz que ele apenas amou apenas uma pessoa. Ele não apenas amou aqueles que estavam ali acompanhando a sua crucificação, o seu martírio, mas ele amou o mundo todo. O mundo todo. De tal maneira, de uma maneira que nós não conseguimos expressar esse amor. E Ele tornou novamente o caminho a Deus propício para todo aquele que se achega a Ele, para todo aquele que aceita a sua palavra, novamente tenha intimidade, novamente tenha um relacionamento com esse Deus. Porque desde o início, a proposta de Deus para o ser humano era um relacionamento. Mas por causa da desobediência do homem, o pecado original, começaram a distanciar o homem de Deus. E por causa desse distanciamento e por causa do cometimento desses pecados, muitas vezes esse homem, que outrora se tornou, que depois ele se tornou o povo de Deus através da semente de Abraão. Mas Deus não queria apenas para si um povo só, Ele queria todos. Ele não criou a terra apenas para um povo seleto, mas Ele criou a terra para que todos aqueles que nela habitassem pudessem ter intimidade, pudessem ter relacionamento com Ele. Assim é conosco, assim é com cada um de nós. Deus deseja um relacionamento. E para aquele povo, voltando aqui para continuando a palavra de Deus, aquele povo que estava cativo, para eles retornarem para a sua terra, havia uma longa jornada a ser percorrida. Não era como se eu saísse daqui da Inge, onde eu estou aqui agora ministrando a palavra de Deus, e fosse até a minha casa, ali no Nova Iguaçu. De carro é apenas
15 minutos, 10 minutos, dependendo de conforme for o trânsito. Se for uma caminhada a pé, sei lá, cerca quase de 1 hora. Mas aquele povo havia de fazer uma longa jornada de retorno para a terra que Deus havia estabelecido para eles, a qual eles foram arrancados de lá. Eles foram tirados da sua terra. Eles haviam de reconstruir aquela cidade novamente. Eles precisavam reconstruir o templo que havia sido destruído. Mas Deus, ele estava dizendo para eles: eu vou na frente de vocês abrindo caminho. Eu vou na frente de vocês preparando esse caminho, como se fosse um emissário consertando as estradas, removendo os obstáculos para a vinda de um rei. Essa palavra, ela se cumpre no Novo Testamento através de João Batista, quando ele diz: eu sou a voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Mas para esse povo que estava cativo, talvez eles tivessem medo daquilo que haveria de acontecer no regresso para a sua terra, no regresso para a sua casa. Eles estavam vivendo um deserto espiritual. Mas quando Cristo veio, ele trouxe a glória de Deus para o seu povo. Ele novamente ele faz com que aquele povo se lembre: olha, volta os olhos para Deus. Vocês estão tão imersos numa religiosidade, em coisas que vocês tentam fazer dia após dia para tentar dizer: olha, eu estou fazendo a minha parte, eu estou cumprindo as leis de Deus, estou cumprindo os mandamentos de Deus. Mas Jesus disse: não é esse tipo de coisa. Aquele povo de Israel que outrora tinha o Deus presente no meio deles, quando ele se manifestava, agora estavam distantes. Agora estavam se sentindo sozinhos. Mas João capítulo 1, no versículo 14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra de Deus diz que para aqueles que andavam nas regiões de trevas, estavam sem esperança, quando Jesus começa a caminhar por aquelas terras, realizando seus milagres, eles novamente se lembram daquilo que Deus havia prometido. Que a luz novamente haveria de raiar sobre aqueles lugares. Através de Jesus Cristo. Através do Filho de Deus. Ele se encarnou, ele deixou a sua glória, ele deixou os céus, se fez carne e veio habitar no meio dos homens. Aleluia! E hoje ele habita na sua vida através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos une novamente com Cristo, que nos faz ter relacionamento com Ele, que nos faz ter intimidade com Ele. Talvez esse caminho que talvez você está trilhando, você se sinta sozinho. Talvez esse caminho que você está trilhando, você olha para os lados e vê como se fosse um deserto. E nós sabemos que o deserto, ele traz os seus perigos. Ele traz as suas adversidades, o calor escaldante de dia, o frio da noite. Mas talvez aquele povo se lembre: puxa vida, lá há muito tempo atrás, quando os nossos antepassados saíram do Egito, havia uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite. E durante o dia, contra o calor
escaldante do deserto, havia uma nuvem que os acompanhava em todo o tempo. Talvez agora eles estavam muito preocupados, porque talvez eles pensassem, talvez nós não vamos ter mais isso, nós não vamos vivenciar esse milagre. Mas o Senhor, Ele estava dizendo para aquele povo, eu vou à frente de vocês, eu vou preparar o caminho para vocês. Vocês não estarão sozinhos nessa jornada, eu estarei com vocês. A Babilônia, a Síria, aqueles a quem serviram como um instrumento de Deus de disciplina para o seu povo, nós podemos dizer que, e relacionar a esse texto, aqui no versículo 6, diz assim que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A Síria, a Babilônia, era como relva diante de Deus. É como uma folha. Se a folha ela está ligada ali no caule, ela está recebendo as vitaminas daquela raiz, daquela planta. Mas a um determinado momento, quando chega a fase que as folhas caem, que é o outono, o que acontece? Ela se murcha, ela se seca. Deus estava dizendo para o seu povo, olha, assim como uma folha que cai da árvore e se seca, a Síria, a Babilônia, é da mesma maneira. Vocês não continuarão para sempre cativos. Como eu disse no início dessa mensagem, Deus estava querendo que eles olhassem para Ele. Deus desejava que eles voltassem os seus olhos e o seu coração para Ele, com verdade, com sinceridade, porque eles haveriam de ser resgatados. Números capítulo 23, versículo 19, que Deus ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Porventura, diria ele, e não faria, ou falaria e não confirmaria. No versículo 8 diz assim, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus, do meu Deus, do teu Deus, permanece para sempre. Deus é fiel. Deus é fiel. E assim como para aquele povo que estava cativo, Ele estava enviando um anunciador das boas novas, existem boas novas para a minha vida e para a sua vida. Se para aquele povo de Israel as boas novas que eles gostariam de receber era a libertação da Babilônia, era a derrota da Babilônia e a libertação dos cativos, já para o nosso tempo, através de Jesus Cristo, é a vitória de Jesus sobre Satanás e a salvação a todos aqueles que creem no Senhor. E sabe onde Jesus Cristo já venceu Satanás? Na cruz do Calvário. Ele já venceu na cruz do Calvário. E em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra nessa noite, essa boa notícia para a sua vida. Você é mais que vencedor, não por causa dos seus méritos, não por causa das suas obras, não porque você, se você tem sido obediente a Deus, você está cumprindo os mandamentos dele. Mas sabe por que você é salvo? Porque você é mais que vencedor? Porque um dia você entregou o controle da sua vida ao Senhor Jesus. Ele veio habitar em você, Ele trouxe transformação na sua vida. Ele mudou a sua vida. Ele te tirou daquele tempo de cativeiro. Ele te tirou daquele tempo de escuridão. Ele te tirou daquele tempo de sofrimento. Através de Jesus Cristo. Sinta-se agraciado por essa palavra. Se você olha ao redor da sua vida, no seu dia a dia, e não consegue
enxergar uma solução, lembre-se que lá na cruz do Calvário nós conquistamos a maior vitória através do sacrifício de Jesus Cristo. O Filho de Deus, o nosso Senhor, Ele garantiu a nossa vitória. E se aqui nessa terra tudo é passageiro, meu querido, para aqueles que creem no seu nome, para aqueles que colocam nele a sua confiança, entregam a direção da sua vida, dos seus caminhos a Ele, e creem nele como Salvador, tem a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Diante das circunstâncias que nos cercam, nós não podemos desviar o nosso olhar da face do Senhor. Quando a gente olha para as coisas que nos cercam, nós é como se fosse nós olhando para um inimigo muito superior a nós, diante da nossa incapacidade. Mas quando nós olhamos para as circunstâncias sob o olhar de Deus, sob o olhar do Senhor, nós entendemos e nós temos a certeza de que tudo isso vai passar. Quando nós olhamos, fundamentados na palavra de Deus, nós sabemos que tudo isso é muito pequeno perto do tamanho do Deus que nós servimos. Às vezes as nossas forças se acabam. Às vezes as nossas forças se vão. Porque na nossa humanidade, muitas vezes nós nos cansamos de lutar. Mas às vezes queremos entregar os pontos. Mas quando nós firmamos a nossa fé no Senhor, nós vamos continuar. Nós vamos prosseguir em fé. Nós vamos prosseguir adiante, porque o Senhor, Ele está acima de todo e qualquer problema. Isaías, no discorrer dessa palavra, nós não vamos conseguir ler todos. Eu gostaria de partilhar cada versículo com vocês. Mas alguns versículos dizem a respeito do Senhor. Diante das nações, ele se assemelha a nós, meros mortais, diante da grandeza de Deus. Isaías ele diz, olha, as nações diante de Deus são apenas como uma gota dentro de um balde. Uma gota de água dentro de um balde. Imagine, por menor que seja esse balde, uma gota de água, ela é muito pequena, perto da proporção de água que está ali dentro. Se você colocar um copo e debaixo de uma torneira gotejando ali, calmamente, com certeza vai demorar para esse copo se encher. Agora você imagina, se Deus compara as nações como essa simples gota dentro de um balde, por que às vezes você fica atemorizado? Por que às vezes a gente tem medo? Por que às vezes a gente perde a esperança em Deus, a confiança em Deus? Sendo que todos os dias Ele está dizendo para nós, não temas. Ele diz para o seu povo, não temam. Olhem para mim. Vocês têm a mim como seu Deus. Ele diz para aquele povo, olha, o artífice, ele pega prata, ele pega o bronze, ele pega o ouro, ele cria uma imagem. A quem vocês podem me comparar? Não existe como comparar o nosso Deus com nada desse mundo. Não tem como comparar. Ele quem governa o universo. Como eu disse aqui anteriormente, no versículo 26, ele conhece cada estrela pelo seu próprio nome. E quando ele chama elas, ele dá uma ordem para elas, todas elas se apresentam diante dele. Elas vêm diante de Deus.
Ele está chamando você nessa noite. Ele quer que você se apresente diante dele. Ele tem coisas preciosas para revelar a você. Ele tem coisas grandiosas para revelar a você. A palavra de Deus diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem ainda desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você ama esse Deus, se você tem o seu coração voltado para esse Deus, tenha certeza de que grandes coisas estão preparadas para a sua vida. Muitas vezes, quando a gente olha para as dificuldades, nós indagamos. Nós indagamos, será que Deus não está vendo? Israel fez essa indagação. Israel, ele, talvez naquele momento, ele se esqueceu das promessas de Deus. E ele diz assim, o Senhor dizendo a Jacó, por que você reclama a Jacó e por que você se queixa a Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O Senhor não considera a minha causa? Olha Deus dizendo para Israel assim, para mim e para você nessa noite. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Não existe início e nem fim nesse Deus. Ele jamais perderá sequer uma batalha. Você tem noção, não tem como medir, meus queridos irmãos. Não há como a gente conseguir comparar as coisas dessa terra, a grandeza e o poder do nosso Deus. Ele estava querendo dizer para o seu povo assim, viu? Volte os seus olhos para mim. Tire os seus olhos do problema. Tire os seus olhos daquilo que está tirando você de se chegar mais perto de mim. Porque quando nós olhamos para o problema e deixamos de olhar para Deus, é como se nós estivéssemos descrentes daquilo que Ele tem para nós. É como se nós estivéssemos rejeitando o propósito que Ele tem para nós. Mas Ele está dizendo assim, olha para mim. Volte os seus olhos para mim. Tira os seus olhos da adversidade. Tira os seus olhos desse problema que está tirando o teu sono. Olhe para mim. Ele diz assim, o Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, ele nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Uma grande jornada na nossa vida, ela começa com pequenos passos, com os primeiros passos. O caminho que Deus tem proposto para mim e para você ainda é um caminho longo. Eu não vou enganar você. A nossa expectativa é de que ele venha muito breve, sim. Mas ainda há muito o que se fazer. Ainda há muitas pessoas que precisam conhecer esse Deus que eu e você conhece. Ainda há muitas pessoas que estão se perdendo nesse mundo sem esperança. Ainda há muitas pessoas que têm entregado a sua vida às suas próprias concupiscências, sem conhecimento dessa palavra, sem conhecimento desse Deus. E cabe a mim e cabe a você sermos esses anunciadores dessas boas novas. Sermos esses atalaias. Sermos esses Isaías. Sermos esses João Batistas.
que anunciam as boas novas do Senhor, que diz: é chegado o reino de Deus. Conserte a sua vida, conserte o seu caminho, se volte para Deus, volte os seus olhos para Deus. Ele deseja te encontrar. Assim como ele desejava encontrar com o seu povo novamente, ter uma intimidade com o seu povo novamente, fazendo com que eles retornassem para a sua terra. Para a terra a qual o próprio Deus disse que era uma terra deleitosa. Às vezes você procura, muitas vezes nós, né? Tirar esse você. Vamos nos colocar todos nós nessas coisas que muitas vezes a gente tem vontade de realizar e muitas vezes não consegue. O nosso coração muitas vezes nos leva a tomar atitudes pensando apenas no aqui e no agora. Mas há um futuro preparado para mim e para você, eterno. Um futuro vitorioso, um futuro grandioso. E a palavra diz que nesse futuro que o Senhor tem preparado para nós, não haverá mais morte, não haverá mais doença, não vai ter Covid, não vai ter dengue, não vai ter câncer. Tudo que você possa lembrar aí de que existe de doença, não haverá mais. Nessa nossa jornada, talvez as nossas pernas não conseguem mais como que se acompanhar. Mas talvez os nossos joelhos, eles querem se dobrar, eles querem, parar no meio da caminhada. Porque o povo de Israel sabia que a sua jornada de volta para Jerusalém era uma jornada custosa, árdua. Mas Deus estava dizendo para eles: eu sou o seu Deus. Eu sou muito maior do que essa circunstância. Eu sou o Deus eterno. Eu não me canso. Deus, ele não se cansa em querer te abençoar. Deus, ele não se cansa em querer trazer você de volta para o propósito que ele tem para a sua vida. Jamais. Porque, como eu disse, a todo momento a sua palavra tem sido anunciada. A todo momento, homens, mulheres de Deus têm anunciado palavras que edificam, palavras que nos fazem lembrar de que, por mais que as situações estejam difíceis ao nosso redor, há um Deus entronizado nos altos céus, cuidando de nós. Que as suas forças nessa noite sejam renovadas. Que as suas forças nessa noite você seja revigorado por essa palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração. Você vai conseguir chegar ao destino, ao propósito que Deus tem para a sua vida. Você crê nisso? Amém? Você crê que Deus tem algo especial na sua vida ainda? Que a sua caminhada ainda não terminou? Que aquilo que Ele tem reservado para a sua vida, meu querido, basta uma palavra dEle, basta um simples gesto do Senhor, e aquilo que não existe passa a existir. Lá, quando nós começamos a ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, diz que a terra estava num caos, a terra estava sem forma, a terra estava vazia. Mas disse Deus: haja. Então eu quero, em nome do Senhor Jesus, declarar sobre a tua vida que haja força suficiente para você não parar no meio da tua caminhada. Que haja força suficiente para você prosseguir, não desistir. E em nome de Jesus, volte os seus olhos para Deus. Volte o seu coração para Deus. Se alguma coisa que está fazendo você tirar o foco do céu, em nome de Jesus, que o Espírito Santo agora ele vá até onde você está
e te faça lembrar de que existe um futuro melhor para a tua vida. De que existe uma eternidade reservada para cada um de nós, meus queridos. Aleluia! E você vai conseguir caminhar dia após dia, mesmo que o sol seja escaldante, mas saiba que mais forte do que esse sol que talvez tenha tirado as suas forças, sabe o que brilha sobre a tua vida? O sol da justiça. A água viva, ela te acompanha em todo momento. Ele é aquele a qual o salmista disse no Salmo 23, Ele é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Há uma versão que diz que Ele não me tem faltado. Então, em todos os momentos da sua vida, Ele estará com você. Ele vai estar bem perto de você. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele vai passar com você. Isaías, em outro capítulo, ele diz que mesmo que passar pelo fogo, não te queimará. Se passares pelas águas, elas não vão submergir. Se passares por qualquer dificuldade, o Senhor estará com você. Amém? Receba essa palavra nessa noite. Seja fortalecido por essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Receba a força que vem do alto. O refrigério que vem do alto, do Senhor para a sua vida. E que você possa continuar caminhando